Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, uma presença estar diante da vida de vocês e todos vocês também que estão nos assistindo. Uma grande honra, porque esse tempo é um tempo todo especial de Deus. É um tempo realmente de grandes revelações e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, como ele sempre mesmo diz. E estamos passando realmente por um tempo de aprendizado e de grandes experiências. E aquele que lutar até o final realmente será o grande vencedor. Enquanto muitos já estão desistindo no meio da batalha, vamos perseverar até o final, crendo que o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória dessa dedicação. E assim, Senhor, não podemos permitir que nenhum dia vivamos sem a Tua palavra, sem o Teu desejo, sem sem o Teu ensinamento, sem o Teu amor, Pai. O Senhor tem feito tanto na vida de tantas pessoas, Senhor. E hoje vem uma palavra tão expressiva como a de hoje, Pai. Mesmo durante os estudos, mesmo durante a preparação para hoje, digo assim, o Senhor nos enche de tanto orgulho, de tanto amor, Senhor, de poder caminhar diante da Tua presença. E assim, Senhor, como o Senhor mesmo disse, que hoje nós temos a porção da aliança, autoridade e coração, entre a bênção e a rebelião. E assim o Senhor nos suporta e nos sustenta através do versículos 26 e 27 do capítulo 36 de Ezequiel, onde diz: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observeis. E assim nos coloca na sustentação para a palavra, pela porção de hoje, né, que vem das porções Bear, no monte, e Berrocotai, minhas leis. E com isso vamos encerrar o livro de Levítico, nessa data, que vai do capítulo 25, 1 até o 27, 34. Lucas 7, capítulo 7, 8, 9 e 10. 4 capítulos. E Jeremias, do capítulo 16, versículo 19, ao capítulo 17 ao 14. E Tiago, capítulo 4, de 1 a 12. E para isso ele nos abre uma parábola do campo arrendado. Havia um homem muito rico que possuía uma terra fértil, diferente de todas as outras da região. A terra produzia sem esforço excessivo, porque o dono cuidava dela pessoalmente. Certo dia ele decidiu confiar aquele campo a alguns trabalhadores e disse a eles: cultivem a terra, desfrutem dela, mas nunca se esqueçam, a terra é minha. Se vocês permanecerem alinhados comigo, nunca lhes faltará o pão. No início, os trabalhadores obedeceram, seguiram as instruções, honraram o dono e a terra produzia abundantemente. Mas, com o passar do tempo, começaram a dizer entre si: olhem para tudo isso. Não parece que somos nós que fazemos a terra produzir? Por que ainda precisamos consultar o dono? Já sabemos como tudo funciona. Então começaram a trabalhar do seu próprio jeito. Mudaram os tempos de descanso, ignoraram os limites, exploraram a terra além do que foi ordenado. Ainda assim, por um tempo, a terra continuou produzindo. E isso os enganou. Eles disseram: está vendo? Não precisamos mais dele. Mas pouco a pouco o solo começou a endurecer. As sementes já não germinavam como antes. O cansaço aumentou. A colheita diminuiu e a alegria desapareceu. Mesmo assim, eles insistiam: o problema não é o nosso caminho. Precisamos apenas de novas técnicas, novos métodos, mais esforço.
Até que um dia o dono voltou. Ao ver o estado da terra e o coração daqueles homens, disse: vocês não perderam a terra primeiro. Vocês me perderam primeiro. E acrescentou: eu não retirei minha provisão de vocês. Vocês se afastaram da minha presença. Alguns trabalhadores, ao ouvirem isso, se humilharam e choraram. Outros endureceram o coração e disseram: não precisamos de você. E o destino de cada um foi determinado não pela terra, mas pela resposta ao dono. E aí vem a famosa pergunta: quem é você nessa parábola? Você ainda consulta o dono? Ou só administra o que não é seu? Você está vivendo de aliança ou de autonomia espiritual? Hoje o ensinamento vem nos mostrar o quão distante nós estamos de Deus. E hoje ele prova. Durante todo o preparativo, uma coisa que toca muito o nosso coração, principalmente, quando nós queremos os bens das pessoas mais assim do que a nossa própria vida. E a resposta que nós encontramos: desprezo, rancor, ódio, amargura, tudo aquilo que não vem de Deus. Esse é o pagamento? Sim, esse é o pagamento. Mas isso já está escrito, que seria dessa forma, que seríamos escárnio, que seríamos desprezados, que seríamos colocados de todas as formas de provas. E isso o Senhor tem honrado. Mas não é honrado o altar, é honrado aqueles que labutam em prol do reino. E é aí que está a grande diferença. Tem gente que fala: eu tenho dízimos e ofertas para dar na sua igreja, aquele negócio todo. Como é que eu faço o Pix? Como é que eu faço para devolver os 10%? A palavra é clara. Tragam os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Não, mas eu faço uma transferência bancária, que não é isso, que é aquilo. Não importa. O problema não é a quantidade, não é a quantia. É você trazer na presença de Deus. Não é deixando lá no seu banco, lá, fazendo essas transações eletrônicas e tudo mais nesse sentido. Não, quando precisar, não é nada disso. A palavra de Malaquias é clara. Tragam a casa do Senhor. E muitas vezes as pessoas perguntam por que nós plantamos e não colhemos. Pelo mesmo motivo. Tragam seus dízimos e suas ofertas à casa do Senhor. O que é isso? Senão o fruto do seu plantio. Se você não traz o fruto do seu plantio à casa do Senhor, não, mas eu faço uma transação eletrônica aí, o Pix, sei lá, depósito, aquele negócio todo. Não é isso que importa. É o seu coração. Na casa do Senhor. Fazendo a transação, fazendo do jeito que você quiser, qualquer coisa serve. Mas tragam a casa do Senhor. O dízimo é oferta? Seu coração. Seu coração. Se puder trazer o dízimo e oferta, melhor. Mas traga o seu coração. Quantas vezes você comparece à igreja e dá o que tem? Apenas o que tem. Quantas vezes você é desafiado e não aceita o desafio? Quantas vezes o Senhor mesmo coloca para você? Todas as coisas prosperam diante do Senhor. E quantas vezes você se oculta dele?
Mas o processo, porque aquilo, porque o negócio, porque a minha empresa, porque isso, porque aquilo. E quais são os desafios que você tem rejeitado de Deus? Mesma posição de Malaquias. Tragam a casa do Senhor. Não somente os dízimos, não somente as ofertas, mas as suas aflições, os seus negócios. Ouçam a direção de Deus. Ouçam aquilo que ele proclamou, as promessas e tudo mais. Por que que você não cumpre a promessa? Por que que você não vai atrás? Por que que você não se sai do seu lugar comum, da sua zona de conforto? E aí nós temos, já hoje, nessas porções de Bear, que a terra pertence a Deus. E você tem relacionamento real com Deus? Ou só tem aquele relacionamento supérfluo? Que a palavra dele te dá sono. A palavra dele te incomoda. A palavra dele faz você dormir. Lá em Berrucotai, a bênção depende de obedecer a Deus. Esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da maldição. Qual você tem seguido? Qual ensinamento você tem se prostrado? Aquele que te promete que Deus tem promessas para a sua vida, mas não te vincula ao que está escrito na palavra. Se obedecerdes os meus ensinamentos, te darei o caminho da bênção. E escolha o caminho da bênção, ele mesmo fala. Não é dessa forma? Ou você só quer saber da promessa sem obediência? Qual caminho você tem seguido? A da autonomia espiritual? Ou viver uma aliança com ele? Sim, porque você tem a bênção, você tem que seguir os caminhos. Os ensinamentos desse caminho. E o único caminho que existe é Jesus. Você tem seguido esses ensinamentos? Tem honrado a ele? Como ele te honra? Na mesma proporção? Tem certeza? Tem se dedicado a ele? Porque ele se dedica 24 horas para você e você. Quanto tempo tem se dedicado a fazer aquilo que ele falou para você fazer? As direções que ele te deu? Os caminhos que você tinha que montar? Os planejamentos que você tinha que realizar? Os projetos para botar em prática? E não ficar escondido lá num canto lá qualquer da sua mesa, da sua gaveta, do seu estúdio lá, onde você cria as suas coisas lá. O que você tem feito nesse caminho? O que você tem realmente realizado de todos esses projetos? Tem tirado do papel, ido atrás e realmente realizado conforme a vontade do Senhor? O que você fez? Qual é esse plantio? Se ele, que nem o dono do terreno, daí da fazenda, desse plantio todo, ele ensinou o caminho, mostrou como funciona, aquela coisa toda, você quer fazer diferente por quê? Quer fazer do seu jeito, na força do seu braço, quando na direção de Deus, você sabe que tudo dá certo. Mas você quer continuar fazendo na força do seu braço, mantendo os projetos que ele te deu, no fundo da sua gaveta, e realizando do jeito que você acha que deve ser. Porque o mundo disse que agora tem que ser assim, tem que ser assado, tem que pintar de verde, tem que pintar de amarelo, tem que pintar de roxo. E você segue esse ensinamento e esquece aquilo que está na sua gaveta, na sua prateleira, na sua estante, na sua mesa de trabalho. Você tem esquecido. E aí vem Tiago. Jeremias, primeiro, que o povo abandonou a fonte. Lá em Tiago ele fala: confiar em si gera conflito. Realmente, se você olhar Tiago, nós vivemos em
estado de conflito constante. Porque queremos ser nós, porque não queremos matar a velha natureza e nem colocar nossa carne sob sacrifício. É isso. É isso que acontece. E aí vem Lucas, onde Jesus te chama de volta para ter um relacionamento. Quanto tempo você vai se fazer de surdo, escutando que Jesus está te chamando? Está querendo viver um tempo especial contigo, te fazer realizar sonhos, realizar esperanças. Mas você tem ouvido o mundo. As pessoas que vivem para o mundo são muito mais importantes do que ouvir o Evangelho, ouvir a palavra que vem da boca de Deus, quando Ele usa os seus profetas. Que caminho você tem seguido de verdade? Você não é um homem de Deus na sua vida? Quem é você? Se você ainda tem um homem de Deus, por que não ouvi-lo? Por que ainda ficar titubeando se eu devo ou não ouvi-lo? Se a tua razão quer falar mais alto, é onde você tem que enfrentar a você mesmo. O maior engano espiritual não é quando tudo dá errado. É quando ainda está dando certo, mesmo longe de Deus. Já percebeu isso? Se a gente olhar a porção Bear, ela vai falar de descanso da terra, ela vai falar da libertação, da dependência de Deus. Se eu falar em Berrocatai, vai falar de obediência para ter bênçãos. Maldições pela rebelião. Será que estamos vivendo hoje dias onde muitos querem promessas sem aliança? O que é colocar uma aliança no dedo para você? Ah, isso é casamento. Então, como vai o seu casamento com Jesus? Como vai o seu casamento com Deus? Você tem sido fiel tanto quanto Ele tem sido contigo? Você realmente tem respondido àquilo que Ele tem provido para você, mas as suas orações são somente para massagear seu ego? Para dizer, eu oro. Ou realmente você coloca o joelho no chão? Sem se preocupar com o tempo. Sem se preocupar com o horário, com a dor no próprio joelho. Não tem problema formar calo no joelho. Os meus são calejados, eu não reclamo até hoje. Incomodo? Incomodo, mas é para o caso de um bem maior. A sua vida, a sua libertação. É não pedir nada por si, mas sim pelo semelhante. Não foi isso que ele ensinou? Amar até os teus inimigos. E você tem feito o quê? Só pedido por você? Pelos seus amigos? Pelos seus conhecidos? Pelos seus familiares? E quem te esbofeteia? E quem te puxa a orelha? Ah, não. Esses aí eu não tenho orado. Então, como você pode dizer que segue o caminho com Jesus? Como? Como você não reconcilia-se com a pessoa que, de repente, você está com ódio? Ah, mas ela também tem ódio de mim. E daí? Você é de Cristo ou você é do mundo? É mais fácil apontar o dedo do que olhar os outros três que estão apontando para você. Qual é mais fácil? Se fazer de
cego, surdo e louco? Ou realmente andar nos caminhos de Jesus e seguir os seus ensinamentos? Como ele mesmo diz, vos deixo mais um mandamento. O meu mandamento, amar como eu os amei. Quem é capaz de amar como Cristo nos amou? De realmente dar a vida? Você dá a vida para o seu amigo, como ele mesmo coloca? Você é capaz disso? De sacrificar pelo teu semelhante? Ou a tua vaidade não permite isso? Tua vaidade não permite que você mantenha um relacionamento amistoso com qualquer pessoa? Qual o problema? Qual o problema que há no seu coração? Deus nunca ofereceu bênção sem relacionamento, nem promessa sem compromisso. Você tem aí, eu recebi algumas coisas essa semana, antes do falecimento do meu celular. Até perdoem algumas pessoas que tentam falar comigo e não estão conseguindo, porque meu celular faleceu. E antes disso, recebi mensagem de pessoas que, Deus tem promessa na minha vida, que não sei o quê. Eu falei, você já foi atrás? Você já correu atrás de tudo aquilo que ele te deu? Daquilo que ele te mostrou? Da bênção e tudo mais? Ele falou que ia ficar grávida. E aí? Você já tem um relacionamento? Que relacionamento é esse que você tem? É de aventura? É de caso comum? Caso qualquer? De encontro de vez em quando? Sem compromisso nenhum? Da mesma forma como você também não tem compromisso com Deus? É assim como é que a gente começa a medir. Qual o tipo de relacionamento que você tem com a pessoa que você espera cumprir essa promessa de ter filhos? É o mesmo relacionamento do mundo. Você só quer a promessa de ter filhos. Tá, mas o relacionamento com Deus é dessa mesma forma? Como você quer que gere essa promessa dentro de você? Dentro do seu ventre? Como é que você quer que isso daí entre em processo de gestação? Se você mantém um relacionamento como o do mundo, sem um compromisso, sem a direção. Simplesmente vivendo da forma que quer. Pense bem naquilo que você tem mandado de mensagens, querendo questionar as promessas, quando você está esperando sentado, elas chegarem até você. Vá atrás. Para de ficar murmurando e reclamando que Deus não cumpre suas promessas. Pelo contrário, ele as cumpre, desde que sejamos obedientes a seguir o ensinamento dele. Deus prometeu que minha empresa ia ser grande, aquele negócio todo. E o que você fez? Ficou sentado, esperando tudo acontecer. Não, eu fico lá no Instagram, fico lá no YouTube, sei lá, não sei aonde, lá mandando mensagem para todo mundo, daquele negócio todo. Tá, então, isso. Que mais? Isso não é trabalho. Isso qualquer moleque faz hoje. Qualquer adolescente faz esse trabalho. Você é um empresário, você é o quê? O empresário vai atrás. Levanta a bunda da cadeira e vai. Vai atrás de seus negócios. Vai atrás da prosperidade que Deus deu de promessa para ele. É para ele conquistar. Não é para ele ficar lá. Não, eu fiquei nas mídias sociais mandando mensagem. E a hora que as mídias sociais falirem, eu quero ver como é que você vai se virar.
Começa por aí. E a aliança exige um coração rendido. Se a gente olhar Levítico 26, Jeremias, capítulo 2, 4, 28 até o 3, 4, ele vai falar de desenvolvimento. Deus acusa Israel de trocar a fonte de águas vivas por cisternas rotas. Manter a aparência religiosa, mas com coração distante. Isso tem tudo a ver no dia de hoje. Vocês já pararam para pensar? Por exemplo do empresário. Em vez de ele investir realmente no que importa, no crescimento sólido, a edificação de uma empresa, seus relacionamentos, a sua forma de trabalho, de apresentação e tudo mais, ele está preocupado lá nas mídias sociais. É como se chegasse lá na igreja, eu só quero ouvir o culto de promessas, que eu vou sair daqui abençoado, que eu sou mais que vencedor, porque eu adoro Jesus e uma série de outras coisas mais. Quantas vezes você já escutou isso? Quantas vezes você já escutou, tipo, glória a Deus, Deus é bom, a bênção é de Deus, Jesus é bom, aquele negócio todo, mas o cara está lá do mesmo jeito ainda, encostado. Não toma atitude, não toma discernimento, não toma envolvimento no seu próprio projeto, nas suas próprias coisas. Já pararam para pensar nisso? Já pensaram? E a igreja hoje? Já que nós estamos falando de igreja, vamos lá. É experiência espiritual. Tem muita. Muita experiência. Eu tenho mais de 50 anos, eu tenho mais de 40 anos, eu tenho mais de 30 anos de evangelho. Eu fico olhando e falo assim, cara, ele não aprendeu nada ainda. Não aprendeu nada. Eu conheço pessoas que têm 70 anos de evangelho. Quase 90 de vida. Até hoje não aprendeu. Nem o significado de um Pai Nosso. Nem o ensinamento que está oculto ali adentro. Nem isso. E todo mundo acha. Não, já sei os segredos do Pai Nosso. Sabe porcaria nenhuma. Já vou te adiantando. Já vou te adiantando. Você sabe falar ele em hebraico? Não. Então você não conhece nada. Você não conhece nada. Não sabe de fundamento. Não sabe de precisão. Aí vem os otários e falam, não, vou dar o ensinamento do Pai Nosso. Vão atrás desses enganadores, vão. É enganador mesmo. Que não sabe viver realmente a palavra de Deus. E o que nós vemos hoje? Pouca transformação. Muito show. Muito show nos palcos aí. Não chama mais nem de altar, chama de palco. Lá se manifesta tudo. O cantor que quer ser o pop. O top e o pop. Agradar a todo mundo lá, as suas roupinhas, aquele negócio todo. Ele quer aparecer. Os cantores é assim, os músicos, então, cada um lá quer fazer seu solo, quer fazer as suas coisas lá, apresentar lá a banda, o conjunto, enfim, o que vocês quiserem. O pastor que se pega o microfone e sai danado a cantar lá, que nem um negócio, e acha que ele vai ser o hit parade daquela noite lá. E já vai entrar e vai ser gravado. E algum empresário vai catar ele ali, opa, vamos gravar no meu tempo era um disco, agora vamos gravar uma mídia qualquer aí, ponto, e vamos nessa. Na verdade, nós vemos muito mover e pouca obediência. É hora de voltarmos ao tempo antigo, o ensinamento antigo. Mas após daquele jeito era chato, era morno, era sem graça, aquele negócio, mas tinha obediência. Coisa que ninguém tem hoje. Hoje as pessoas, os mais jovens principalmente, vão ao culto porque tem a banda lá. Mas tem a menininha lá que vai com o vestido lá
decotado, sei lá, uma blusa decotada, chama atenção, aquele negócio. O cantor que vai com a calça mais apertada, que não sei. Só por Jesus que ele entrou lá dentro. Se não mostrar as partes, não tem graça. Tem pessoas lá que, tipo, ensaiam para cantar daquela forma. Isso me espelhou muito o ensinamento dessa semana. Ver pessoas que ensaiam. Chega na hora do culto, é um ensaio. É um ensaio, não o coração. Não o coração. Ah, mas tem que apertar o dó, o ré, o fá, aquela coisa toda. Não! Tem que tocar pelo coração. Tem que cantar pela vontade de adorar. Não importa lá o ensaio. O ensaio é só para dar um norte, mais nada, no que vocês vão apresentar. Mas o resto é culto. É envolvimento, é obediência ao Espírito Santo. Pode até mudar uma nota, mas não vai sair do contexto. Não vai sair da afinação. Não é uma coisa engessada, porque o Espírito Santo não é engessado, como muitos querem. Que seja dessa forma, tem que ser do meu jeito. Então querem que o Espírito Santo haja daquela forma, e ele fala não. O próprio Jesus ensina, ele sopra para onde ele quer. Ninguém controla o Espírito Santo. Ninguém controla. Nem mesmo esses lunáticos que ficam aí, estou sentindo o Espírito Santo, que fica balançando para um lado e para o outro lá na igreja, correndo com bandeiras, com isso, com aquilo, tendo rodopios malucos lá. Estão no lugar errado. Casa de Deus não é lugar de rodopio. Não é lugar de lunáticos. É lugar de adoração. De prestar culto espiritual de verdade. É de ter entrega a essa obediência. Obediência a Ele. E aí, se a gente colocar lá em Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas? Já perguntaram? Dos desejos não rendidos. Pois tudo isso gera conflito. Os seus próprios desejos vão gerar guerra. Vão gerar as contendas. E quando você coloca o seu desejo acima do desejo do outro, ainda humilha ele. E você ainda quer ter razão. Quando pela espiritualidade não é a razão que importa, mas o amor. Quantas vezes quiser te ensinar por amor, mas a sua vontade, o seu desejo não rendido, quer sobrepujar. Quer botar ordem onde não precisa. E quando você quer colocar ordem, você traz consigo o caos. E tudo vira caos. O problema nunca foi falta de revelação. E, na verdade, e em verdade, foi excesso de rebelião. Nós vivemos em rebelião com Deus. Queremos mandar muito mais do que Ele, como o dono da terra. Nós estamos tomando a terra dele como se nós fôssemos dono de alguma coisa. Compramos, vendemos, fazemos o que quisermos. Plantamos, colhemos, do nosso jeito. Mas do jeito dele dá certo. Mas do nosso jeito, a terra fica dura. Você não prospera e torna as pessoas escravo. Escravo da sua ganância. É o que nós temos hoje pelo mundo afora. Somos escravos da ganância.
de que nós temos que conquistar o iPhone de última geração, nós temos que ter a melhor casa, o melhor caminho, o melhor... Enfim. O maior luxo que esse mundo pode te oferecer. Não vou acusar ninguém de querer isso aí, não. Cada um é livre. Mas não se esqueça da palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. E se você quer as glórias do mundo, você não está buscando Deus. Ah, mas lá na igreja ensinam que eu tenho que ser rico. Fuja dessa igreja. Porque ela não ensina o caminho de Deus. Claro que não. Ela te ensina o caminho da perdição. Ah, mas ela fala de Jesus. O diabo também. Satanás também fala de Jesus. Satanás conhece a Bíblia melhor do que muito ministro por aí. Não se esqueça. Como foi dito, ele está de ronda. Ele fica toda hora em volta do mundo, buscando as cabeças daqueles que adoram Deus de verdade. Tem tirado tudo dessas pessoas. Tem tirado, de verdade. Tirado o emprego, tirado a paz, tirado o sossego, tirado até o que comer, o que vestir. Dessa forma. É assim que funciona. Quem não se lembra do que ele fez com Jó? Quando começam a aparecer as doenças no ministro. Ah, mas ele não é homem de Deus? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Se um homem de Deus aparece alguma doença, você acha que Deus não vai curar? Você acha que não, isso daí não é para a revelação de Deus? Ou para a glória dele? Ou você quer questionar também como Deus age? Já que o Espírito Santo não te obedece, então você quer questionar Deus. Se Deus tem razão ou não, de acordo com o teu entendimento. Então olha lá em Lucas, capítulo 7. O centurião. O que é aquilo lá? O Senhor mesmo diz, em todo Israel nunca vi alguém com uma fé como essa. Sua palavra basta. E o que é isso? É uma fé sem religiosidade. É o que mais nós pregamos aqui. Esqueçam as placas. Esqueçam o título de religião. Sigam o caminho da cruz. Sigam os ensinamentos que a cruz te passa. Porque ela fere, ela te machuca, te tira do lugar comum. Te faz sofrer. Mas te dá a glória. Porque é o único caminho que nos resta. Ah, não, mas o pastor falou que não é bem assim. Pois é. Porque ele não é capaz de olhar que nem a mulher pecadora. Basta eu apenas tocar. O amor nasce do perdão. Então, você ainda vai continuar questionando Deus? Na parábola do semeador, lá em Lucas 8, o que são aquilo? Os caminhos. Ah, a beira do caminho, os espinheiros, os pedregulhos, o campo, o solo fértil. O que é isso? Tipos de coração.
Tem cara que recebe a palavra e que nem hoje. Quantos assistem esse vídeo e jogam fora todo esse ensinamento? Quantos são aqueles? Ah, tá bom. Ah, amanhã vai vir outra pregação. Ah, não, eu quero escutar daquele pastor lá, porque ele canta. Ah, porque tem uma voz legal. Ah, não, aquele bispo, aquele padre, aquele outro lá, porque está na moda. Fujam de ministros de moda. Há um tempo era um padre, agora é um bispo, agora é um missionário não sei da onde, agora não sei o quê, agora eu... Para com isso. Para de ir no modismo. Busquem a cruz. A direção da cruz, que é a única que não foge do seu compromisso. Ela é firme. Ela é fundamentada e calcificada numa rocha. Que atende pelo nome de Jesus. É que nem o ensinamento. Que até as vestes dos apóstolos eram santas. Por onde passavam, as pessoas queriam tocar. Porque encontravam cura. Mesmo aquelas rotas distribuíam bênçãos. Então, quem é capaz hoje de fazer isso? Quando Jesus está no barco, aquela tempestade que ele acalma. O que é aquilo? Senão a própria autoridade sobre o caos. E se na tua vida hoje você está vivendo esse caos, que o mundo te coloca, o mundo te impõe, e você é submisso a isso, ou não sabe reagir, pessoas que querem que você, como se vivesse enlutado para sempre. Como se isso daí fosse um ídolo. Idolatrem os que se foram. Quando os que se forem querem que você faça, siga em frente. Vença. Quer me honrar? Vença. Não vá atrás desses, não. Vença. Quantas pessoas você já perdeu na vida que queriam que você estivesse hoje numa posição muito mais alta e melhor? Mas você, através do seu ostracismo, de guardar suas coisas na gaveta, ou de dar atenção para quem vive no mundo, tem se colocado aonde? Tem vivido o quê nesse tempo? Aliança não é só lei. É relacionamento com o Messias. A Torá aponta para um cumprimento mais profundo no coração. Não do que você está fazendo, mas o que está no teu coração. A Torá é um espinho na carne de todo bom pregador, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Porque ela tem que tocar fundo no seu coração. E não no seu entendimento de tipo, isso aí não preciso fazer mais. Não preciso mais isso, não preciso mais aquilo. Não basta conhecer os códigos espirituais, como os teólogos costumam colocar, os doutores da lei. É preciso conhecer o rei. Você tem essa intimidade de relacionamento com o rei? Ou você não considera ele como um rei, apenas Deus? O rei manda nesse lugar aqui todo. Você não vai querer seu súdito? E aí nós temos o perigo da religiosidade sem submissão. Não se esqueça que Jesus envia os discípulos como autoridade real. Mas ficam discutindo quem é o maior.
Que é o que acontece hoje. Tem ministro que sobe no altar, quem é o maior? Quem prega melhor do que eu? Quem enche mais a igreja do que eu? Quem faz... Enfim, tudo isso daí. Quem é maior? Querem que desça fogo do céu, como os ministros, como os discípulos de Jesus. Querem que desça fogo do céu, Senhor? Fala, não, para quê? Não, mas nós temos autoridade, o Senhor nos deu autoridade para descer até fogo do céu. Então tenha discernimento. Você precisa descer fogo do céu, não é porque você quer, é porque Deus ordena. Não é de acordo com a nossa vontade, que basta simplesmente uma rusguinha qualquer, já tem gente aí querendo que troveje, que haja relâmpagos, que haja uma série de coisas para provar que está falando com Deus. Já pensaram nisso? Não, vou fazer descer fogo do céu, aquela coisa toda. Porque o cara tem emotivo naquela situação. E toda emoção te leva à confusão. E não a discernimento espiritual. Sempre foi fato. Qualquer bom conhecedor da Bíblia entende isso. Emoção só te leva à confusão. Não a discernimento. Pensam. Depende de alinhamento. Não só de posição. Tem gente que quer títulos. Dentro da própria igreja. Não é isso. Nunca foi isso. É só para merecedores. Para quem realmente se esforça, se dedica, se coloca diante do Senhor. Só isso. Só isso. Ah, mas eu me coloco. De coração? Ah, de coração. Garanto que não. Porque se colocasse de coração, ele já teria visto. Ele já teria visto. E você não estaria cobrando. Se ele não te colocou ainda, é porque seu coração ainda não se quebrantou. Ainda não foi atrás. Ainda não buscou um relacionamento sério e íntimo com ele. Simples. Dons espirituais não substituem caráter. Conhecimento não substitui você se render a ele. Mistério não substitui obediência. Autoridade espiritual sem submissão produz confusão espiritual. Isso é um legado que eu carrego dos meus pais espirituais. Eu fui obediente a cada um deles. E realmente sou prova disso. Quem não segue a obediência vai gerar confusão. E o reino é assim, ele chama e envia 70, por exemplo, que nem Jesus fez. A alegria não está no poder, mas na salvação das almas. Quantas vezes você tem se preocupado em ter o poder de abençoar, cura, ministrar isso, fazer aquilo, aquilo outro, e você não ganha alma? Você é incompetente. O que adianta você se encher de poder e não conquista aquela alma para Jesus? Não ganha essa alma para Jesus. Você quer ser o quê? Poder. É como a palavra do bom samaritano. Quem socorreu? Quem levantou o caído? Senão aquele que era o mais desprezado. O religioso, não posso tocar porque é impureza. Não, outro que podia ajudar porque tinha condições. Não vou fazer nada, nem vou fazer de conta que não vi. Aí passa aquele.
que não tem nada, mas tem um bom coração. Ajuda, acolhe, cuida daquele que estava ferido, sem se preocupar consigo próprio. Deu tudo o que tinha por uma vida que ele desconhecia. E você? Tem feito o que hoje? Lá em Tiago 4, tem uma mensagem muito forte. Humilhai-vos diante do Senhor. Não é ficar lá chorando, não é lá ficar, ó Senhor, tenha misericórdia, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, aquela coisa toda, tal. A gente olha e fala, não é do coração. É da boca para fora apenas. Para querer aparecer para as pessoas. Aquele que se humilha não quer ser exaltado nem visto. Quer ficar em silêncio. Quer chorar silenciosamente. Quer se prostrar sim. Junto com o seu choro, com o seu silêncio. Quer se colocar diante de Deus na intimidade. Quer fechar a porta para esses ouvidos do mundo. Porque não é isso que produz o relacionamento com Deus. É o seu lugar secreto com Ele. E quem é o seu próximo hoje? Quais são os seus amigos? Quem estamos ignorando por causa da tradição? Tem gente que fala, não, aquele cara não é bom. Aquela menina lá, né? Imagina, não sei o quê. Quantas vezes? Ah, aqueles lá são pecadores, são isso, são aquilo. Pessoas que ficam falando isso e se dizem de Cristo. Como você pode apontar o dedo, dizer que aquela pessoa é pecadora e quando você mesmo não assume seu papel de pecador? Que isso? Porque o reino não é sobre quem sabe mais, mas sobre quem ama mais. E você que aponta o dedo dizendo que o outro é pecador, é porque você não tem amor. Não tem intimidade com Jesus. Então jamais vai saber o que é amar. Porque você está justamente como Levítico 26, entre dois caminhos. O da bênção e o da maldição. E Jesus mostra justamente o caminho da vida. Não é só obedecer regras, mas segui-lo. E ele mesmo diz, ame como eu vos amei. Lá na porção BA, Deus provê. Na Berrocotai, Deus responde à obediência, não à rebelião. Jeremias, o povo se desviou. Tiago, mostra que o problema está no coração. E Lucas, Jesus é a solução. E o que você está vivendo hoje? Aliança ou conveniência? Relacionamento ou religiosidade? Rendição ou controle? Nós vamos analisar os três níveis. O arrependimento lá em Jeremias, a submissão lá em Tiago e o seguimento de Cristo lá em Lucas. Entre a bênção e a disciplina não está o acaso, está o seu coração diante de Deus.
Deus sempre buscou coração, não performance. A Torá, a lei, revela o padrão. Os profetas denunciam o desvio. Tiago expõe o conflito interno. E Jesus oferece para ser o caminho completo. O que você escolhe? Nessa noite, depois dessa palavra, desse ensinamento, de tudo isso que ele colocou diante de ti, como é que você quer que a face dele resplandeça sobre você? Você já pensou? E a única coisa que nesse tempo tão especial podemos dizer é obrigado, Jesus, por esse tempo, pelo ensinamento e por ainda nos amar, porque ainda é tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.